Olá, pessoal! Hoje vamos abordar o tema do pecado original, uma daquelas doutrinas que moldaram o cristianismo de uma forma, bem, profunda. Mas de onde ela veio de verdade? Com base no trabalho de Dwight A. Pryor, a gente vai mergulhar nas suas raízes e questionar um pouco suas bases, sabe? Tudo isso numa busca por uma fé que talvez converse mais de perto com as Escrituras e com a própria natureza de Deus. E a pergunta central de tudo isso é essa aqui: a gente nasce bom ou mal? Inocente ou já culpado? A resposta para essa pergunta, ela muda completamente a nossa visão de Deus, de nós mesmos e até da salvação. Será que a gente já chega nesse mundo com uma mancha, uma dívida? Ou será que a gente nasce com uma folha em branco, com potencial tanto para o bem quanto para o mal? Então, para começar essa conversa, vamos alinhar os ponteiros. O que exatamente a doutrina tradicional do pecado original ensina? É super importante ter isso bem claro antes da gente começar a investigar de onde ela veio. Olha, a doutrina do pecado original vai bem além daquele primeiro erro de Adão e Eva. A ideia central é que todo ser humano já nasce num estado de pecado. E aqui está o ponto mais crítico. Não é só sobre herdar as consequências, como a morte, por exemplo. É sobre herdar a própria culpa daquela primeira transgressão. Ou seja, segundo essa visão, a gente nasce legalmente culpado diante de Deus. E as implicações disso são, nossa, gigantescas. Se a gente já nasce compartilhando a culpa de Adão, então a nossa vontade não é livre de verdade. Ela estaria acorrentada a uma natureza pecaminosa. Essa linha de pensamento leva direto para a doutrina da depravação total. E isso tem consequências bem práticas. Historicamente, foi essa crença que fez Agostinho defender o batismo de bebê, sabe? Como um jeito de limpar essa culpa herdada antes que fosse tarde demais. Ok. Mas uma doutrina tão forte, tão influente assim, não surge do nada, certo? De onde ela veio? Vamos agora dar um passo atrás e investigar as raízes históricas e teológicas para encontrar a resposta. O grande arquiteto do pecado original, da forma como a gente conhece hoje, foi um homem brilhante do século IV, Agostinho de Hipona. Foi ele que organizou, que sistematizou essa ideia e a defendeu com unhas e dentes, moldando a teologia do Ocidente por séculos e séculos. Essa citação de Agostinho é de uma clareza que chega a chocar. Ele está dizendo com todas as letras que as pessoas, incluindo bebês, que não fizeram absolutamente nada, são punidas não por algo que fizeram, mas pela culpa que herdaram de Adão. É uma visão bem radical e, para muita gente, bem severa da justiça de Deus. E aí a pergunta que não quer calar é: mas em que base bíblica Agostinho construiu uma doutrina com consequências tão pesadas assim? E a resposta, acredite se quiser, está basicamente em um único versículo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Só que tem um problema. Agostinho não lia grego, ele dependia da tradução em latim. No grego original, o texto diz que a morte se espalhou em epho, que significa porque todos pecaram. A morte é consequência do pecado de cada um. Mas a tradução latina que ele usava dizia inco, que significa em quem todos pecaram. Essa troca de porquê para em quem mudou tudo. A ideia virou que todos pecaram em Adão. Uma pequena mudança de preposição, com uma consequência teológica imensa. E não foi só isso. O pensamento de Agostinho foi muito moldado pelo seu contexto. Antes de se converter, ele seguia o maniqueísmo, uma filosofia que via o mundo material como algo ruim. Ele também foi super influenciado pelo platonismo. Todas essas ideias, incluindo uma visão bem negativa da sexualidade, como se fosse o canal de transmissão do pecado entre gerações, acabaram colorindo a forma como ele interpretou as escrituras. E essa ideia de Agostinho não ficou lá no século IV, não. Pelo contrário, ela criou raízes muito profundas. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa doutrina evoluiu e continuou moldando a fé cristã, especialmente na época da Reforma Protestante. Longe de ser deixada de lado, a doutrina de Agostinho foi totalmente abraçada e até aprofundada pelos reformadores protestantes. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, e João Calvino, eles sistematizaram ainda mais essa visão, tornando-a um pilar central da teologia reformada. O ponto final dessa doutrina é o conceito de depravação total. É o T da famosa sigla TULIP, do calvinismo. Ela ensina que, por causa da queda, a natureza humana ficou tão corrompida que a gente se tornou incapaz de escolher o bem ou de ter fé por conta própria. A própria fé, nessa visão, não é uma escolha nossa, mas um dom que Deus concede só para quem ele decide regenerar. Ok, a gente viu a origem e o impacto dessa doutrina. Mas agora, vamos fazer uma pausa. E se a gente voltasse ainda mais no tempo? Lá para as escrituras hebraicas, para a Torá, que era o mundo de Jesus e dos apóstolos. Como Dwight A. Pryor nos mostra, a perspectiva que a gente encontra lá é surpreendentemente diferente.
Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, a gente encontra um princípio que parece bater de frente com a ideia de culpa herdada. A Torá estabelece uma base de responsabilidade individual. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O julgamento é pessoal, não passa de pai para filho. E segundo a análise de Dwight A. Pryor, a Torá não só menciona, mas ela afirma de forma radical o livre-arbítrio. Deus, em sua soberania, deu à humanidade a liberdade de escolha, como um reflexo da sua própria imagem. Na tradição judaica, negar essa liberdade é quase um ataque ao caráter de Deus, que nos criou para sermos parceiros e não marionetes. Então o contraste fica bem nítido, né? De um lado, a visão agostiniana, nascemos culpados, com uma vontade escrava e uma culpa herdada. Do outro lado, a visão da Torá, nascemos inocentes, com livre-arbítrio e com responsabilidade individual pelos nossos atos. A Torá está cheia desse convite à escolha. Pensa naquele apelo de Moisés em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição, e então ele ordena, escolhe, pois, a vida. A pergunta que fica no ar é, que tipo de Deus justo exigiria da gente uma escolha que ele mesmo tornou impossível de ser feita? E essa diferença toda na visão sobre a natureza humana leva, inevitavelmente, a visões bem diferentes sobre o próprio caráter de Deus. A visão agostiniana tende a pintar um Deus que é um juiz irado, que precisa ter sua raiva aplacada e que pune os filhos pelos erros dos pais. Já a visão da Torá nos apresenta um Deus como um pai de aliança, um pai que não quer servos, quer parceiros. Um Deus que oferece orientação, a Torá, para que seus filhos possam escolher o caminho da vida. E isso nos leva de volta para o comecinho de tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a avaliação de Deus sobre tudo que ele criou é muito bom. A humanidade não foi criada nem perfeita, nem pecadora. Foi criada inocente, com um potencial imenso para crescer, para amadurecer e para se tornar, por vontade própria, esse parceiro de aliança que Deus sempre quis ter. Certo. Então, o que tudo isso significa para a nossa fé hoje? É possível viver uma fé sem o peso dessa culpa herdada? Um fardo que talvez a gente nunca foi feito para carregar? Então, vamos amarrar as pontas. A gente viu que a doutrina da culpa herdada parece ter mais raízes numa tradução equivocada e na filosofia greco-romana do que na Torá. As escrituras hebraicas, por outro lado, apontam o tempo todo para a responsabilidade de cada um e para o presente do livre-arbítrio. Reexaminar isso não é inventar moda, mas talvez seja recapturar as raízes mais antigas da nossa fé. E o resultado disso pode ser a liberdade de um fardo de culto que não precisávamos carregar, e a redescoberta de um Deus justo e amoroso que nos convida a sermos seus parceiros. E assim fica a reflexão final. Como a nossa fé se transforma quando a gente deixa de se ver como culpado desde o berço e passa a se ver como parceiro, convidado por Deus para livremente escolher a vida. Se gostou deste estudo, inscreva-se no nosso canal para receber futuros estudos.